Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. Há muito tempo, em uma galáxia distante, onde não havia coronavírus, as pessoas estavam perdidas sobre os seus empreendimentos. Então, surgiu o Conselho Jedi do Grupo Tivo e criou o Tapão nas Costas. Nos últimos episódios, o Tapão nas Costas ensinou as técnicas Jedi de usar a força para criar soluções criativas para sair da crise. Hoje, os Jedis Cláudia Machado, Duda Cousa e João Pedro trazem soluções para empresários transitarem para o mundo digital. Negócio das estrelas, o despertar digital. Nas últimas lives, teve live, depois só gravação. A gente falou sobre técnicas para criar ideias. A gente ensinou como escolher essas ideias. E hoje a gente vai falar sobre coisas que se devem considerar nessas ideias, né? Que é criar ideias para se digitalizar. Porque, como a gente está vendo, o mundo está cada vez mais digital, ainda mais nesse momento. 2020 não está sendo fácil, não é só o coronavírus, está tendo um obstáculo após o outro. Então, mesmo que o mundo não seja 100% transportado para o computador, as pessoas vão ter que se adaptar a um ambiente híbrido ou ao menos precavido de qualquer coisinha não ter que parar a produção e comércio e poder transitar para o meio digital mais facilmente, né? Então, as pessoas vão estar ávidas por se ver pessoalmente quando passar isso tudo, vão. Mas a tecnologia também já vai ter avançado e a gente já sabe que esse tipo de coisa pode ocorrer a qualquer momento. E o ambiente vai dar eu acredito pelo menos que o ambiente vai estar sempre cada vez mais híbrido, né? Nem só digital, nem só físico. As pessoas vão ter que aprender a lidar com os dois ambientes. Então, hoje nós vamos falar sobre como ter essa transformação digital. Estamos com a Cláudia Machado, com o Duda Couser e comigo, João Pedro. Duda vai trazer os conceitos aí pra gente. Legal, João. Bacana a tua introdução aí, cara. E de fato tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, né, cara? Tipo, as coisas estão acontecendo muito rápido. A gente, obviamente, não estava preparado para o tamanho do que está acontecendo agora, né? Tipo, é uma coisa que realmente está nos pegando a todos desprevenidos, de surpresa. Mas muitas das transformações que a gente está vendo aqui não são necessariamente novas, né? Um consolo que fica dessa transformação toda, né, cara, é que quem está saindo mais fortalecido de todos é a criatividade, né? Então, quando a gente começa a ver muros ao nosso redor, a gente começa a ativar o cérebro para pensar como sair deles, né? E isso é uma oportunidade incrível para a criatividade. E eu queria aproveitar, então, esse nosso espaço e aqui o início do vídeo para que a gente fizesse o convite, então, a outros criativos que gostariam de se juntar ao nosso grupo aqui ativo, né? E fortalecer o nosso coletivo criativo. Então, a gente se reúne com o objetivo de fomentar a criatividade e os negócios entre nós mesmos e entre toda a comunidade, né? E a gente gostaria de ter cada vez mais, atrair cada vez mais outros criativos de outras expertises, de outras indústrias. Então, só queria deixar claro que a gente é um grupo aberto, receptivo, e que a gente está esperando o contato de vocês através de qualquer uma das nossas plataformas, através do Facebook, se quiser, procurem pelo Ativo, Coletivo Criativo. Então, estão super bem-vindos aí a se juntar ao nosso grupo. Agora, voltando então ao foco do nosso tema de hoje, né, cara, eu preparei um materialzinho aqui que vai ser um roteirinho do que eu pretendo dividir com vocês. É basicamente sobre transformação digital, né? E para falar sobre isso, eu acabei me inspirando muito numa sensação que eu tive e que eu acabei vendo que muita gente também teve a mesma sensação que eu. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para que todo mundo veja. Então, ok. Foi a sensação do reset, né? Então, literalmente, no dia que eu vi pela televisão e o dia que a escola da minha filha disse que no dia seguinte ela não teria aula e a minha esposa também, que trabalha presencial, me comunicou que iria trabalhar home office, né? Isso tudo mudou muito o nosso dia a dia.
Mas eu já vinha trabalhando home office, eu trabalho home office há 4 anos, mais ou menos, né? Então, eu já tinha esse conceito no meu dia a dia, isso já era comum para mim. Eu já sabia que isso era uma tendência de futuro, mas a sensação que eu tive nesse dia é que alguém tivesse apertado o reset, né? Então, Uhum. como assim, né? Tipo, é exatamente isso. Conceitos como o home office, que a gente já eram praticados, mas ainda tinha um certo receio. Conceitos como as lives, que a gente tem à disposição há muitos anos atrás, já, né? Alguns anos atrás, tipo, considerando a velocidade de mudança, já é muitos anos atrás, mas que quase ninguém usava, e quem usava não usava com muita relevância. Então, tipo, eram ferramentas que a gente já tinha, e ela, olha o que é de incrível, né? Uma plataforma de rede social nos conseguir dar a possibilidade de a gente fazer uma transmissão global ao vivo. Isso, para quem é da minha geração e gerações anteriores, cara, tipo, é praticamente inacreditável. E a gente não dava valor para essa ferramenta como a gente está dando agora, né? Assim como o ensino à distância, que também é algo que era visto como uma tendência, já existe o conceito há bastante tempo, mas as escolas, principalmente, né, relutavam muito em aplicar. E a gente vê que agora não, a sensação que dá é exatamente essa, aqui apertaram o reset. Então a gente já tinha configurado os novos códigos, né, de programação do nosso futuro, só faltava a gente colocar a máquina para rodar de novo, então recomeçar do zero para que esse código então começasse a ser de fato aplicado, né? E aí, cara, todos esses pensamentos eu me dei conta, cara. Eu estou fazendo uma analogia com um software, né? Eu estou fazendo uma analogia de renascimento, bem dizer, assim, de reinvenção, baseada em um software, baseada nas experiências que eu tive com o software, né? Agora até a gente passou o momento de quarentena, está passando ainda, né? Mas a Páscoa foi engolida por esse momento. A gente viveu a Páscoa dentro desse momento. E a Páscoa é o símbolo de recomeço, né? Ele foi um símbolo dessa história. Ele veio de festas pagãs, que na verdade era a festa do início da primavera no hemisfério norte, que é quando as plantas voltam a florir, então tem a vida volta a florescer, né? E aí então o ovo é um símbolo de fertilidade, de começo de uma nova vida e tal. Mas não foi isso que me veio na cabeça na hora que eu pensei nesse novo recomeço que a gente estava pensando. Eu pensei no reset, eu pensei em um software, né? E aí eu me dei conta, cara, isso já é um sinal da transformação digital. Isso já é um sinal de que a transformação digital já está dentro da gente de uma maneira muito mais forte do que a gente acha que sabe, né? Aí as coisas vão fermentando, né? As coisas vão tomando corpo assim dentro da nossa cabeça. E aí vendo notícias, eu vi muito o pessoal falando, temos que achatar a curva, né? Porque o crescimento do vírus é exponencial, né? E aí também eu fui buscando conceitos como marketing viral, né, e crescimento exponencial de futuro, coisas que a gente acabava usando no marketing, né, e que a gente acabou deturpando um pouco do sentido, porque o marketing viral, na verdade, ele é justamente isso, né, o vírus se espalha de uma maneira muito rápida e de forma exponencial. Então, era isso que a gente busca no marketing viral, né. E quando a gente fala sobre o futuro ser exponencial, também é isso, é que a velocidade de mudança e transformação da tecnologia tem sido cada vez mais rápida, a ponto de ela é um expoente, né? Então ela não é mais uma soma geométrica de 2 mais 2 mais 2 e tal. Ela é de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o que torna tudo mais rápido, né? Um crescimento mais acelerado. Então, enquanto eu olhava essa curva da nossa realidade, eu pensava na outra curva, que é essa do futuro exponencial, que é justamente isso que a gente tem visto muito ser falado, né, em conceitos de futurismo, futurologia, enfim, e diversas outras ciências que estão estudando isso. A lei de Moore, né, como a tecnologia tem ficado cada vez mais barata e acessível a cada ano que passa, e que esse crescimento é muito, muito rápido. E aí eu me peguei pensando quantas vezes a gente não estava freando a curva do crescimento exponencial do futuro. Quantas vezes a gente já não nos sabotou a nós mesmos para não interagir com um equipamento eletrônico dentro de casa? Por exemplo, nossas mães, né? Minha mãe que não gostava de mexer no videocassete, por exemplo, porque tinha um monte de botões. Enfim, né? Através diversos outros equipamentos eletrônicos que as pessoas, ou instalar um programa quando a gente tinha que usar disquetes, né, e
e mexer no DOS, isso fazia com que as pessoas meio que tivessem uma certa distância de tecnologia e ficassem um pouco ameaçadas com isso, né? Mas a grande verdade é que o mundo mudou e com o passar do tempo as gerações mudaram também e a gente acabou meio que assimilando, inevitavelmente assimilando a tecnologia e percebendo que já não somos nem vivemos como nossos pais, né? E eu coloco muito na internet e no GPS essas grandes mudanças, grandes ferramentas que mudaram o nosso comportamento e a nossa relação, não só com a gente, como as marcas e com o modo como a gente consome e toda a nossa percepção de mundo, até mesmo para pensar em reinvenção como um software e não como a Páscoa mais, né? Mas dentro desse raciocínio, uma coisa me chamou mais atenção ainda, né? Olhando em retrospectiva, o que foi que nos ajudou mais assim a tornar essa tecnologia mais palpável, né? E aí me lembrei do smartphone, né? Os smartphones foram os grandes responsáveis por tornar a tecnologia mais acessível. Então as pessoas começaram a clicar nas coisas com o dedo, né? O touch, ao invés de ter que digitar um código, enfim, né? As coisas foram evoluindo de uma maneira que a tecnologia começou a ser mais amigável e isso começou a estimular ainda mais o uso das tecnologias. Então, a gente vê as coisas se desenvolvendo a um ponto de que há pouco mais de 10 anos atrás, quase ninguém sabia o que seriam youtubers, né? Motoristas de aplicativo, o pau de selfie, né? Ninguém imaginava o que poderia ser, o que será que seria isso? Ou jogadores profissionais de videogame, tipo, são coisas que nem nos meus melhores sonhos de criança eu achei que poderia existir, né? Ainda que hoje em dia videogame já não seja mais coisa de criança, né? Isso também é uma coisa que mudou. Hoje em dia todo mundo joga videogame. Então começou a ficar bem claro que tipo existe uma transformação digital que ela está rolando há bastante tempo. O que acontece é que essa pandemia ela funcionou como um catalisador, né? Então tipo ela acelerou muito o que a gente entende como transformação digital, porque ela nos obrigou de um dia para outro a ser digital. Porque está todo mundo isolado em casa, as empresas estão proibidas de funcionar, né? As que não são essenciais. E eventos pararam de acontecer, diversas coisas estão no nosso contexto mudou tão bruscamente que a gente teve que se reinventar para tentar conseguir driblar essas situações, né? Então eu até busquei alguns exemplos que também não são novos, justamente para trazer essa percepção de transformação digital como algo que já vem acontecendo, que ela já faz parte da nossa vida há bastante tempo e que agora ela está mais rápida e que é muito bom a gente, no mínimo, pensar sobre isso, porque não pensar sobre isso, com certeza, significa o fim, né? Um exemplo prático é a Kodak, né? Que antigamente ela liderava o setor de fotografias, né? Ela era muito bem vista, muito bem conceituada no mundo inteiro, com os seus filmes e a impressão química, né? De laboratório das fotos. Só que aí veio as imagens digitais, fotografia digital, e a Kodak não deu bola. A Kodak ignorou esse setor, achou que ela seria autossuficiente, que não teria que fazer nada, não teria que mudar sua postura, e foi atropelada pela tecnologia, né, e pelo pensamento digital. Então, a gente tem um exemplo prático de bastante tempo atrás já, né? Com o passar do tempo, a gente tem um exemplo positivo que é a Amazon, né? Que a Amazon ela começou como uma livraria, ela vendia livros físicos. E a Amazon, em determinado momento, percebeu que ela poderia, então, começar a vender livros digitais, que são os e-books. O que eles fizeram? Eles, então, mataram o seu negócio anterior de vender livros físicos e começaram a vender e-books, conteúdo digital. É uma ousadia, é um exemplo claro da transformação digital na raiz do problema, né? Na raiz do negócio. Eles mudaram o modelo de negócio deles. Ao invés de fazer todo um envio de correios e tal, toda aquela parte de logística, né? Para enviar um livro físico para as pessoas, elas disponibilizam um livro hoje em 2 horas no computador, no smartphone ou no Kindle, de quem quer que seja em qualquer lugar do planeta, né? E aí, isso não quer dizer que eles tenham negligenciado a parte de logística deles. Pelo contrário, eles aproveitaram para pegar a parte de logística deles e oferecer para outras empresas. Então, o que eles acabaram fazendo? Eles criaram um marketplace, né? Um lugar único, onde tinha oferta de vários produtos. Muitos deles não é a Apple que oferece, ela simplesmente cede um espaço, né, para que parceiros vendam os produtos e ela se encarrega da parte logística. Então, aqui a gente tem 2 exemplos claros que não são novos de transformação digital e de quão relevante é esse assunto, né? E aí, só para exemplificar
caso alguém não tenha sacado ainda muito bem o que é, né? Mas a gente tem algumas pequenas empresas aqui, né? Alguns gigantes globais que jogam na nossa cara exatamente o que é a transformação digital, né? Desde o Google, a Apple. A Apple, hoje em dia, por exemplo, ela permite atualizações de sistema que o cara baixa na App Store, né? Então, tipo, é uma loja virtual que tu baixa um software. Antigamente, o cara tinha que ir atrás, comprar o CD, instalar e tal. É uma lógica totalmente diferente. A gente tem o Uber também, como um exemplo de transformação digital, Netflix, Spotify, mas são revoluções no meio audiovisual, revoluções no meio da música. O mundo já não é mesmo o mesmo. E aí, outra questão que me veio à cabeça com o passar do tempo foi realmente essa, tipo, cara, que loucura, né? A gente tá vendo um monte de coisas que a gente só vê em filmes, né? E isso não é por acaso. A história da ficção científica, há muitos e muitos anos, ela inspira a realidade, né? Antigamente mesmo, os filmes, muitos filmes de ficção científica, eles eram produzidos por pessoas muito conectadas às ciências, à pesquisa e desenvolvimento, né? Então, todos os conhecimentos que eles iam descobrindo e vendo que poderiam ser úteis, mas que ainda não tinham mercado, ainda não tinha uma empresa, enfim, alguém que conseguisse investir para tornar ela realidade, e isso virava um filme para mostrar, olha só, cara, olha como é possível a gente fazer alguma coisa, por mais que ainda não seja feito. E às vezes até coisas que a gente nem tinha tecnologia ainda, como por exemplo o celular, que o cara conseguia fazer uma conferência, uma comunicação olhando para outra pessoa através de ele olhava para um aparelho, né? O que eles nem saberiam ainda que seria uma videochamada. Mas isso acabou nos inspirando a correr atrás desse futuro e tornar isso viável, né? Então, o design fiction, na verdade, ele é um método, uma metodologia que se propõe a pensar um futuro de 5, 7, 10 anos à frente de uma maneira totalmente disruptiva, totalmente sem censura, sem amarras, né? Mas que faça algum sentido com o negócio que a gente está inserido, para justamente imaginar como seria esse novo serviço, esse novo produto, enfim, e baixar a resistência à mudança das pessoas frente a essas novidades que estão sendo apresentadas, né? Um exemplo um pouco maluco assim de como esse tipo de coisa pode funcionar é a SpaceX, né? Que é do Elon Musk, enfim, que é um cara que também ele é um símbolo da transformação digital. Ele ficou muito conhecido no início da carreira dele por trabalhar em empresas que estavam reinventando métodos de pagamento, né? Então ele vendeu a empresa embrião que acabou a vir a ser o PayPal, que a gente conhece hoje, e ele não parou de empreender pensando nesse aspecto de transformação digital. E aí, o propósito dele, por exemplo, na SpaceX, que é uma empresa de navegação aeroespacial, né? Ele simplesmente trabalha com foguetes e satélites, enfim. Mas o propósito dessa SpaceX é colonizar Marte, né? E olha só, tipo, parece um troço totalmente maluco, né? Tipo, cara, o cara quer colonizar Marte, ele abriu uma empresa para colonizar Marte. Só que, além de chamar atenção por um propósito tão diferente quanto esse, né? Ele ainda tem algumas coisas que ele tira daí, né? Como, por exemplo, se ele vai colonizar Marte, como é que ele vai comer lá, né? Então, ele cria um problema e aí ele vai atrás da solução. Então, ele começa a ver que, cara, se a gente investir em hortas verticais, que a gente consiga ter uma iluminação artificial, irrigação automatizada, enfim, a gente consegue se alimentar em Marte. E aí, trazendo esse exemplo para a realidade, a gente pensa, cara, isso a gente pode fazer dentro da casa de qualquer pessoa. A gente poderia botar uma horta vertical dentro da casa de qualquer pessoa, né? E daí já começam a surgir outros pensamentos, outros modelos de negócio, né? Como restaurantes de bairro que as pessoas forneçam os alimentos que os restaurantes vão cozinhar. Então, tu pode ter um restaurante que tu é parceiro da tua rua, que tu leva o alface, a beterraba e a cenoura, por exemplo, porque tu cultiva na tua casa e isso vai te dar um desconto na tua refeição. Enfim, são coisas que a gente ainda não vivencia, mas que o simples pensar nelas, em como elas poderiam ser, em como isso pode ser, já nos estimula, né, a pensar e modelar novos conceitos de negócio. Outras coisas que a gente viu muito em filme que já estão aparecendo, né, são carros autônomos, computadores que aprendem a pensar, ciborgues, né? Cada vez mais a gente vê que a transformação digital ela tá acontecendo até mesmo no nosso corpo. A gente está sendo cada vez mais seres humanos híbridos, que a gente coloca próteses que a gente consegue movimentar com a força do pensamento. São coisas que pouco a gente consegue entender ainda, mas que a gente já vivencia, a gente já está chegando perto de ser ciborgues. E
O futuro é realmente híbrido, né? É o real digital, como até mesmo o João pontuou ali no início da nossa introdução. Ou seja, a gente está, depois de tanto imaginar, né, depois de tanto pensar em como seria o futuro, a gente está às portas da quarta revolução industrial. A gente está vivendo a quarta revolução industrial. É quando a gente usa tecnologia para agregar valor aos nossos produtos, serviços e processos, né? Isso não parece caro, né? Falando assim, a gente fala em tecnologia, parece caro, parece algo, nossa, isso não é para mim, isso não é para o micro, pequeno, médio empresário. Mas aqui vem um dado que pode surpreender muita gente. Quando a gente pensa que a transformação digital ela é algo rico, dos ricos, a gente pensa, nossa, então os Estados Unidos vão liderar isso, né? Estados Unidos, China, enfim, países ricos vão acabar tomando a frente disso tudo e vão mudar. Mas não, olhando as indicações de pesquisa, a gente vê que o Brasil é o segundo país, somente atrás da China, com o maior potencial de transformação digital entre os países, né? E aí, o que explica isso? É justamente a gente não ter uma infraestrutura tão concretizada, um capital tão enraizado ainda, um investimento tão forte ainda em indústrias, em segmentos, em processos, que nos permite justamente pensar no novo. E aí a gente tem essa vantagem competitiva de poder começar antes dos outros a fazer uma coisa diferente, sem ter que abrir mão de muita coisa. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, para que eles consigam se desvencilhar da alimentação de energia fóssil, por exemplo, eles vão ter que abrir mão de muitas e muitos investimentos que foram feitos anteriormente. Então, isso torna mais lenta a absorção deles de tecnologias como energia solar ou o biogás, enfim, né, coisas renováveis. Então, é sim uma oportunidade grande e a gente tá na ponta do casco para isso, né? A gente, brasileiros aqui, a gente tem uma oportunidade grande para puxar esse carro. Então, como é uma oportunidade para todas, a gente traz isso para o nosso universo de pequenas e médias empresas, né? Então, sonhar não custa nada, é justamente isso. O convite que fica aqui é que as pessoas justamente façam esse exercício de design thinking no seu negócio, na sua realidade, e tentem imaginar algo que não te deu liberdade de imaginar antes. Tentem ser criativos a esse ponto, a pensar, cara, o que seria um filme de ficção científica sobre esse assunto que eu quero falar, né? Para tentar deixar um pouco mais factível, né? Eu trouxe aqui quais são os pilares da transformação digital. Obviamente que a gente se propôs a fazer uma abordagem mais rápida aqui hoje e tal, então eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes. Sugiro que vocês estendam essa pesquisa no Google, enfim, joguem no YouTube e vocês vão encontrar bastante conteúdo a respeito. Mas a transformação digital, antes de mais nada, ela não é tecnologia somente, não é tecnologia. Ela é sim um mindset, né? Um modelo de pensamento. É tu virar a chave na cabeça do empreendedor, do dono do negócio, do líder do negócio, ou mesmo dos empregados, para que eles consigam colocar isso dentro da empresa também, mas é importantíssimo que isso seja liderado, né? Venha de cima para baixo, porque tem todo o raciocínio do empreendedor, de que ele mude o seu modo de pensar para um modo de pensar que seja a ver com a transformação digital. Isso começa colocando as pessoas no centro. Então, não adianta trazer uma tecnologia que não vai ajudar as pessoas, que não vai facilitar a vida das pessoas ou não vai atender o que as pessoas querem. Pelo contrário, você tem que primeiro entender o que as pessoas querem, saber exatamente o que elas anseiam, quais são as dores e dificuldades que elas passam, para aí sim trazer um racional ou mesmo uma tecnologia que vai resolver. O terceiro pilar são as ferramentas, né? Então, aí sim entram tecnologias, entram softwares, entram aplicativos, meios de comunicação, enfim, diversos recursos que a gente já tem, como, por exemplo, ERPs, né? Que são softwares que ajudam na gestão de recursos das empresas. Então, hoje em dia, as pessoas não precisam mais fazer a sua contabilidade e tal num caderno, né? O livro caixa, embora ainda seja feito, mas a gente pode usar um software online com inteligência artificial que vai nos ajudar e vai agilizar os processos e vai nos liberar para pensar em outras coisas mais importantes, como, por exemplo, chegar no ápice da transformação digital, né, do processo de transformação digital, que é mudar o seu modelo de negócio para algo que seja inovador, algo que tu consiga mudar os teus recursos teus recursos chaves, né, a monetização do teu produto, às vezes até tornando ele grátis para que tu consiga ganhar em algo paralelo a isso, entende? Tipo, é algo realmente um pouco complexo que eu aconselho essa busca um pouco mais estendida
para poder continuar falando aqui sobre outras tecnologias que vão vir, né? Já estão vindo, mas que elas vão nos atropelar. São tsunamis que vão chegar na nossa sociedade, vão chegar no nosso mercado e que no momento agora a gente só está vendo o mar recuar, né? Então a gente está tendo aquela impressão do mar recuando, mas depois essas ondas vão vir fortes com toda certeza, né? Então Big Data, Blockchain, Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Machine Learning, Chatbots, são todos conceitos que, de novo, recomendo a pesquisa um pouco mais aprofundada aí, porque não vai dar tempo de eu explicar tudo aqui em detalhes, né? Mas que vão fazer total diferença no meio como a gente se relaciona e no meio como as empresas funcionam. Um exemplo só da blockchain é que ela vai garantir transparência no fluxo de recursos, dinheiro, né? Então, nunca mais vai ter um dinheiro que não vai ter lastro, ou não vai ter origem. Sempre vai saber de onde saiu aquele dinheiro. É praticamente o fim da corrupção, o fim do mercado negro, enfim. O fim não, né? Porque a gente sabe como são as coisas, mas vai tornar tudo mais difícil. Até isso vai ter que se reinventar, né? Então, aqui eu trago também algumas informações de antes da pandemia, de uma pesquisa que o Sebrae fez com pequenas e médias empresas sobre transformação digital. A pesquisa é de 2018, mas ela é um contraponto da mesma pesquisa realizada em 2015, né? Então, a gente vê que da pesquisa de 2015 para a de 2018 já tem um aumento na transformação digital. As empresas já estão aderindo muito mais, pequenas e médias, já estão aderindo muito mais a tecnologias, né? E já estão gerando dados como, por exemplo, 82% das micro e pequenas empresas já acessam a internet, né? Então, ainda 27% delas têm um site, ainda 40% delas têm site no Facebook, mas a gente já sabe que 72% delas se comunicam pelo WhatsApp, né? Então, a gente vê que o WhatsApp ele é a principal ferramenta de comunicação das PMEs agora, e a gente vê que dessas empresas que usam o WhatsApp, 59% delas disponibilizam informações sobre seus produtos e serviços nessa plataforma e 43% delas já fazem vendas através do WhatsApp, né? Então, são modelos que até 10 anos atrás as pessoas nem imaginavam em fazer. E hoje em dia isso já existe, isso já está sendo colocado em prática. E com a pandemia, quem não está fazendo isso está perdendo uma grande oportunidade de fazer. Então, o pensamento é que daqui para frente isso tem que ser o nosso dia a dia, isso já é o nosso dia a dia. São ferramentas à nossa disposição que têm que ser usadas, né? A mesma pesquisa continua ainda perguntando para os próximos 5 anos, né? Que vocês acreditam que tem maior potencial de venda? E a resposta foi 51% acham que o maior potencial de venda vai vir pela internet, em contraposição aos 40% que acham que ainda vai ser pela via tradicional, né? E é interessante citar que 9% não souberam opinar, tipo, ainda gera algumas dúvidas, né? Paralelo a isso, a gente vê ali como é feita a gestão financeira do seu negócio. A gente vê que 43% ainda usam um caderno para fazer a gestão financeira. 27% usam Excel como um auxílio, uma ferramenta de auxílio, que já é alguma coisa. Mas muito poucas mesmo, ainda usam um software prático, específico para a gestão de recursos, né? Então, esse é um mercado que está crescendo muito também e é uma ferramenta que serve para todo mundo. Então, esses dados que eu trouxe aqui dessa pesquisa de 2018, desculpe, são de antes da pandemia. O que me leva a crer que com isso que a gente está passando agora, com o distanciamento social, esses números já devem estar completamente diferentes. Então, para ilustrar um pouco isso, eu trouxe algumas informações, como, por exemplo, o tráfego de internet cresceu 50% nesses últimos quase 2 meses que nós estamos com restrições de movimentação, né? Isso é as pessoas vendo vídeos, fazendo cursos online, assistindo aulas, assistindo séries, ouvindo música, enfim, usando a internet para fazer praticamente tudo, desde o entretenimento até o estudo, até o trabalho, nas suas vidas, né? O comércio, que caiu 20% no varejo, porque as lojas estavam fechadas, subiu 18% no meio eletrônico, o que é um crescimento previsto para os próximos 3 anos, né? O que indica uma aceleração realmente muito rápida. Quando a gente olha para o governo, essa aceleração também aconteceu. Subiu 66% o acesso aos portais do governo e, em contraposição, o governo próprio liberou 200 aplicativos para se comunicar com a população. Então, essa transformação é cada vez mais palpável, né? A gente bateu o recorde de público nas transmissões ao vivo, nas lives, né? Como eu estava dizendo antes, que era uma coisa tão sensacional que não tinham dado valor, né? Então, em questão de 2 meses, a gente simplesmente
dilacerou qualquer recorde anterior de público. E é curioso porque dos 10 maiores públicos do YouTube das lives, 7 são com artistas brasileiros, né? O que mostra o nosso potencial aqui no Brasil para essa transformação digital, como a gente adere a esse tipo de coisa, né? Então a gente teve 3,5 milhões ali no show da Marília Mendonça, é um monte de gente. E também, ao mesmo tempo, nunca se falou tanto por vídeo na internet, né? Então o WhatsApp e o Messenger somados estão somando 700 milhões de ligações por dia, cara. Isso são números que eu não consigo nem imaginar, né? Mas que ilustram perfeitamente qual é o cenário que a gente está falando. Então, como mensagem final, eu queria deixar que, tipo assim, a transformação digital, ela está acontecendo, ela é real, ela é quase inevitável, eu diria. E ela não é sobre tecnologia. A tecnologia é o como as coisas vão acontecer. Ela é, sim, sobre pessoas, né? As pessoas são o porquê. É para as pessoas que a gente tem que olhar e é para as pessoas que a gente tem que criar essas novas soluções. No caso, nós mesmos, né? Nós mesmos vamos ser beneficiados por softwares que nos ajudem a gerir nossas empresas, que nos liberem para ter outros tipos de pensamentos focados em racionais mais estratégicos. Para fechar aqui o raciocínio, eu trago um dos receios que o pessoal tem com a transformação digital, que é que os robôs acabem roubando nossos empregos, né? E aí, consultando uma pesquisa da Universidade Nacional de Brasília, eles dizem que até 2026, ou seja, daqui a muito pouco tempo, 54% dos empregos formais no Brasil vão ser ocupados por robôs e programas de computador. E aí as pessoas podem ficar alarmadas, né? Nossa, que dado ruim, né? Mas uma informação que faz contraposição a isso é justamente o contrário, que então a gente vai ter as características humanas muito mais valorizadas. A gente vai conseguir ter criatividade, imaginação, intuição, emoções e ética, coisas que os computadores ainda não conseguem emular, vai valer ouro no futuro. Então, se a gente conseguir estimular esse tipo de pensamento, de habilidade, a gente vai nos tornar profissionais muito melhores para o futuro e muito mais capacitados para trazer resultados, né? Então, acho que de uma forma bem rápida, é mais ou menos isso, essa viagem no tempo, né, que a gente faz. Mas acho que deu para pegar um pouco do espírito, né, e aí, mais do que tudo, estimular o pessoal a que continue a pesquisa, acessem Google, enfim, YouTube, e continuem imergindo nesse território, porque me parece uma mudança inevitável e, pelo visto, cada vez mais rápida e cada vez mais acessível, né? É verdade. Esse assunto, a gente poderia ficar horas conversando sobre isso, porque tem muitos exemplos de como a transformação digital já está na vida das pessoas e muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Talvez até por um certo receio, né? Esse alarmismo no sentido de que a transformação digital vem para roubar os nossos empregos, mas não é por aí. Juntando isso com a criatividade, ela vem para contribuir, né? E uma ferramenta fortíssima que a gente vê hoje, principalmente, é o WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa assim, antigamente o telefone era uma coisa muito cara e as pessoas que estavam distantes, era difícil tu telefonar para uma pessoa, bater um papo com um familiar que estava distante, era uma coisa muito cara. Depois que apareceu o smartphone, caiu na mão de todo mundo o smartphone, se tornou uma coisa facílima e barata. O WhatsApp é uma coisa assim que toda mãe dá um bom dia para o seu filho, onde quer que ele esteja, né? Então, aproximou as pessoas. E aí, por que não usar essas ferramentas também para colaborar com o trabalho, com o desenvolvimento de vendas e de contato com os clientes e de proporcionar uma facilidade de continuar trabalhando e vendendo o seu produto e de se aproximar mais do seu cliente, né? Então, isso é uma coisa que tem que as pessoas têm que derrubar um pouquinho essa ideia de que a transformação digital não é para mim, não é para todo mundo. É para todo mundo, já está aí para todo mundo, né? Só usar a criatividade e usar isso, explorar isso o máximo possível. Então, Luda, quando a gente estava se preparando a pauta, eu estava preparado para fazer uns comentários, mas eu fui vendo a tua apresentação e eu fui criando outros comentários para completamente diferentes. Que tu trouxe um exemplo ali, que ele é muito rico, que uma coisa puxa a outra, que é a questão da Netflix. Muitas pessoas acham que a Netflix é só uma plataforma de streaming, mas ela não começou assim. A Netflix era uma locadora. E como é que ela começou por streaming?
ela tinha já um serviço diferenciado onde ela enviava as fitas cassete pelo correio. Então, esse valor de a pessoa estar em casa recebendo a fita, a cassete, o filme, já existia com eles, né? Então, se for ver, mudou o modelo, mas ainda assim é o mesmo negócio, fornecer entretenimento audiovisual para pessoas em casa. Só que isso também já serve como exemplo para as pessoas buscarem inspiração para como elas podem se transformar digitalmente. Porque, coincidentemente ou não, talvez a Netflix também tenha se inspirado, existem materiais do passado onde sugerem modelos anteriores à popularização da internet, onde sugerem espécies de streaming usando videocassete. Eu não lembro como é que é o equipamento, mais ou menos, mas era algo do tipo que a pessoa estaria em casa com o seu aparelho videocassete, mas a locadora que colocaria o filme lá e a pessoa assistiria em casa. Ok, não é a internet. É algo muito rústico, mas o modelo ele é parecido. Então, o local que as pessoas podem buscar inspiração para transformar o negócio delas em digital é a ficção científica. Porque a ficção científica é baseada em criar tecnologias para soluções de problemas que as pessoas têm na época. Ok, as pessoas vão usar recursos que estão ao seu lado, porque geralmente, mesmo que tenha algum conhecimento científico, essa pessoa é um autor, é uma pessoa de criatividade, que vai ter suas licenças poéticas até inventar a ciência da cabeça dela. Tem o termo technobabble, que é quando a pessoa embroma, mas ela está usando a criatividade para solucionar um problema. Então, tu pode pegar como inspiração a ficção científica no sentido de olha um filme de ficção científica e ver, ok, eles estão criando uma solução para esse problema usando esses recursos. Como eu traduzo para a realidade os recursos que eu tenho? Outro ponto de inspiração, tem um autor de ficção científica, que é o Arthur Clarke, é uma coisa assim, não é o sobrenome dele, que ele fala que não existe diferença entre ficção científica e fantasia. Que a ficção científica extrapolada demais é a mesma coisa que fantasia. Então, o robô antigamente existiam os golems das culturas judaica e outras questões e outras religiões que seriam seres inanimados que ganham vida. Hoje nós temos os robôs. Então, outro lugar que tu pode buscar referência também é a ficção de fantasia. Algo bem simples. Tu assistiu um filme de Senhor dos Anéis ou Harry Potter, olha para aquilo e pensa, ok, essas pessoas estão usando um recurso fantástico e de magia para solucionar um problema da vida delas. Como eu posso usar tecnologia para solucionar esse mesmo problema? Sabe? Tanto é que se existisse uma magia que hoje já está solucionada como tecnologia, a gente olhar e pensar que bobo, a gente já tem um recurso para isso. Então, é um ponto de expressão, a ficção, sabe? Científica, fantástica, tudo que extrapola, que sai da caixinha, nós só tem que parar de olhar como uma coisa fora da realidade. Porque, na real, essas coisas são muito mais realistas do que parece. Que elas não são realistas no plano concreto, mas são realistas na humanidade, na maneira de pensar, na maneira de agir das pessoas, nas necessidades das pessoas. É verdade, eu concordo muito com o que vocês disseram e trago como uma contribuição também o importante, né, o design fiction, ele vai nos ajudar a ser um ponto de partida, né? Então, a gente vai primeiro mudar o nosso mindset, a gente vai então enxergar esse futuro e vai trabalhar para fazer ele acontecer. E aí, uma coisa que a gente já vê cada vez mais, e também é fruto do desenvolvimento de softwares, enfim, da indústria dos softwares, que são os processos de desenvolvimento ágeis, né? Então, a gente está trabalhando com processos que são cada vez mais rápidos, que conseguem manter eficiência e eficácia. E daí vem um ensinamento que é bem bacana também trazer para pequenos, micro e médio empresários,
que é o conceito de errar cada vez mais cedo, porque errar mais cedo é mais barato. Então, a questão de prototipação e de colocar em prática projetos, mesmo que eles não estejam totalmente terminados, isso traz aprendizado rápido e é mais barato, porque em vez de tu passar um ano planejando e colocar no mercado e não funcionar, tu planejar 3 meses, colocar uma versão beta no mercado, ela funcionar um pouco e um pouco não, e tu reajustar ela nos próximos 3 meses e colocar de novo e colher feedback e continuar te mantendo em movimento, com certeza isso vai trazer resultados. Até porque, numa velocidade tão rápida de mudanças como a gente vive, a gente com certeza é a geração de seres humanos que estão vendo mais transformações acontecerem durante a sua vida, né? Então, a gente, para nos manter estáveis, a gente precisa estar em movimento. Ficar parado é como se fosse uma bicicleta, uma moto, algo que vai nos derrubar. A gente precisa, sim, estar em movimento para continuar nos mantendo estáveis e em pé, né? É que nem aquele ditado que diz é trocar o óleo com o carro andando, né? Porque esse reset que tu colocaste no início lá é o tapão nas costas que a gente está levando agora. Então, quem ficar com medo de errar, vai esperar um momento ideal para começar a tentar alguma coisa nova, não temos esse tempo. Né? Tem que começar a botar em prática com as ferramentas que tem. As ferramentas estão aí, né? Estão ao acesso de todo mundo. Hoje até, um exemplo que eu tive hoje é o seguinte, eu queria ir no mercado público comprar lá frutas e sementes, coisas que eu gosto. Pô, mas eu não quero ir no mercado público porque não é seguro, porque não sei o quê. Bom, eu entrei na internet, descobri que a loja que eu gosto tem página no Facebook, tem no Instagram, tinha um celular, papapá, fiz a minha encomenda, pronto, chegou aqui o que eu queria, chegou até mim, é que nem a varinha mágica lá do Harry Potter. Eu quero que a minha encomenda apareça aqui e ela aparece, sabe? Então, é uma questão da gente mudar, virar a chave e ver que as ferramentas estão aí que podem ser usadas. E até aproveitando para complementar esse teu raciocínio, né? O próximo passo para essa instantaneidade aí que tu está citando, né? É coisa que a gente já tem disponível, mas que ainda também não caiu em larga escala, que são as impressoras 3D. Mas se a gente imaginar um filme de ficção científica que envolva impressão 3D, a gente vai entrar num site, a gente não só vai escolher um modelo entre os que estiverem disponíveis, a gente vai poder customizar o nosso próprio tênis, digamos, do jeito que a gente quiser, e a gente vai mandar imprimir. E aí o sistema vai imprimir um tênis na nossa casa. Então, tipo, a gente nem vai precisar mais ter a logística de envio, por exemplo. É algo que hoje em dia parece um pouco ficção científica, mas que, cara, a gente está chegando cada vez mais perto. Isso com exemplos práticos a máscara, o escudo facial, isso já existem projetos que estão sendo impressos com impressoras 3D, né? No Japão, existem, já faz um tempo já, shows feitos com artistas que são hologramas. São pessoas que não existem de verdade. É um holograma que tem ali, com um sintetizador de voz. No Japão tem clube de stripper com strippers que são hologramas, para ter uma ideia. É uma coisa que antigamente tu via num filme de Star Wars da vida, no Matrix da vida, sabe? O Matrix, hoje em dia, se for ver, vai parecer bobo com a tecnologia que já avançou. E o que é Matrix? 2099. O Second Life, né? Que foi uma experiência que não deu exatamente certo, mas que é uma boa simulação de futuro, né? Que a pessoa cria um avatar e passa a viver suas experiências dentro de um mundo digital. E aí é bem isso, tu pode entrar num cabaré e ver um show de strip virtual, sabe? Tipo, de uma ciborgue ali, algo que nem pessoa é, um holograma, saca? Então, cara, a gente ainda vai ver muita coisa mudar. Acho que o mais importante de tudo agora é a gente abrir a mente e deixar de ser resistente e começar a pensar desde ontem já, como fazer para dar esse passo à frente, como fazer para acompanhar essas mudanças, como fazer para oferecer para o teu público, principalmente, essas mudanças, porque essas mudanças significam que as pessoas estão mudando e isso significa que o teu cliente está mudando. Então, tu tem que oferecer para ele algo que vá satisfazê-lo, né? É por isso que as pessoas são o centro dessa transformação digital. É por aí o pensamento. Segmentos, e eu vou sortear, são segmentos que a gente não localizou ainda soluções digitais, e a gente vai tentar trazer uma solução digital para um desses segmentos.
Só para olhar a listinha. Não sei se dá para ver. Tá dando para ler, pessoal? Dá para ver, mas não dá para ler muito bem. Tá meio desfocado. O pessoal estiver assistindo o vídeo, pausa e assistir e ler. Só o pessoal do podcast ou escutar. As opções são pequenos artistas, manutenção automobilística, lavagem de carro, mini mercados, salões de beleza e pet shop. Vou embaralhar. A tecnologia que ainda não avançou ao ponto de ser tão rápida. E mini mercados. Precisamos de uma solução tecnológica para mini mercados. Cara, então aqui, ó, bati já ali, ó. Eu acho que nesse momento, eu sei que não depende muito do mini mercado, mas eu acho que também depende dele, né? Que a gente está muito receoso com o contato físico, com a transmissão do vírus, com todos os métodos de higiene, né? E aí, então, qual seria o grande diferencial que eu vejo que a gente ainda passa? Qual é o maior ponto de contato que eu tenho, pelo menos quando eu vou no mercado, cara? É a hora que eu vou pagar, né? Então, ou eu uso dinheiro, que eu vou acabar trocando germes, bactérias e vírus através das células, ou eu uso meu cartão, que também eu vou ter que fazer a mesma coisa, ainda vou ter que botar digitar minha senha e tal, no mesmo botão que todo mundo digita. E aí entra, então, as gloriosas formas de pagamento alternativas, né? Então, pagar com aproximação no celular, ou pagar com reconhecimento facial, ou, enfim, né? Pagar através de um QR Code. São diversas formas de pagamento que já não são mais caras, já não são mais, já estão acessíveis, não todas que eu citei, mas o QR Code, por exemplo, é uma coisa que pode ser implementada a um custo muito baixo. Métodos de pagamento que o cliente não tenha que trocar nada físico ou interagir com uma máquina ali ele mesmo, sabe? Mas a simples aproximação do cartão esse, que já existe o celular, que o cara aproxima da máquina e paga, acho que isso já é um grande exemplo de transformação digital para mini mercado, sabe? Que é um troço que também depende do cliente, óbvio, mas parte do cliente, do mercado ter essa tecnologia disponível para que o cliente consiga usar. Então, acho que já é uma saída. Se alguém tiver mais uma aí, por favor, pode complementar. Pode. Eu acho que uma coisa que mini mercados, quando a gente fala de mini mercados, a gente já imagina que é um mercado de bairro, onde existe uma proximidade maior entre o proprietário e os clientes, ou entre os funcionários do mini mercado e os clientes, onde as pessoas se conhecem um pouco mais. A minha sugestão seria de pegar o cadastro dos seus clientes mais recorrentes e ter ali as pessoas criarem kits com os itens que elas costumam comprar e já ter o seu kit montado. Aí tu vai ligar, vai mandar um WhatsApp pro mercado, vai dizer assim, ó, o kit da Cláudia, ó, tá pronto, que horas tu me traz aqui? E já fazer isso, sabe? O pagamento já vai por transferência bancária, alguma coisa assim, e eu recebo o meu kit já em casa. Então, isso eu acho que é uma coisa que é bem viável de acontecer, ainda mais se tratando de pequenos mercados, principalmente de bairros, onde as pessoas se conhecem mais. Se me permite completar, gostei da proposta, mas se me permite completar de novo, inspirado com a bênção do design fiction, né, da ficção científica, que também não é nada tão impossível assim. Eu sei que é difícil de colocar isso em prática ainda, mas é aquela história, o mindset, né? A gente pensar no futuro e correr atrás. O cadastro que você te referiu, de fazer um cadastro das pessoas, ele poderia ser feito através da tecnologia de RFID, né? Que é radiofrequência, né? Que a gente consegue, então, por exemplo, colocar chips dentro dos produtos que o mercado vende e vai ter um sensor na geladeira ou, enfim, na dispensa das pessoas que estão cadastradas nesse sistema do cara do bairro. E aí, antes mesmo que ele se dê conta que ele precisa comprar um novo litro de leite ou uma nova pote de margarina, o mercadinho lá já vai saber, porque o usuário permitiu que ele soubesse, e ele já pode, de repente, até já enviar, por exemplo, se for permitido a cada semana, ele repõe os estoques básicos, né, desse cliente que tem essa proximidade, esse vínculo. Ele já tem lá um pacote semanal, de repente, que ele recebe em casa, não precisa nem pedir.
Ou se a tecnologia lhe permite que tu nem precisa pedir, porque a tua dispensa sabe que tu tirou o último pote de margarina, né? Então, é realmente um terreno muito fértil aí. Eu tinha uma ideia, na real eu tinha uma ideia e pensei nas evoluções dela, em maiores casos, assim. Pega, faz um grupo de clientes do bairro no WhatsApp e nesse grupo os clientes vão mandar lista de compras. Na hora que a pessoa mandar a lista, o funcionário lá do mini mercado vai fazer todo o orçamento no mini mercado e vai falar, dá quanto? Isso é uma versão. Uma segunda versão que pode ter é reunir os mini mercados do bairro em um grupo. Tem uma regra, tipo, não pode fazer propaganda, tem que ser algo depois no privado. Mas as pessoas do bairro, cada um vai lançando sua lista de compras. E aí, individualmente, assim, os mini mercados vão respondendo no privado as pessoas, olha, aqui não tem tal coisa, aqui tem tal coisa, aqui tem tem a questão tem falta ou isso, dá quanto, cada um manda um orçamento. Aí, se alguém quiser pensar mais além, querer ter um empreendimento em cima disso, dá para transformar essa ideia num aplicativo. Ter um aplicativo com um limite de alcance do bairro, então para forçar as pessoas a comprar do bairro, para incentivar o mercado local. Aí nesse aplicativo tu vai dizer o que tu precisa. Aí na hora ele vai enviar para os mini mercados à volta que estão cadastrados nesse aplicativo. E aí que nem no WhatsApp, só que em vez de fazer pelo WhatsApp, eu recebo por esse aplicativo a lista de compras dos clientes e os caras vão mandar o orçamento, uma foto dos vegetais, para as pessoas saberem que está bom estado. E a pessoa vai chegar, não, esse mercadinho aqui está com a fruta e o pão melhor, vou pegar nesse lugar. Aqui está quanto? Então, na hora, a pessoa recebe o orçamento de todos esses mercados, ou quem chega antes conforme a necessidade dessa pessoa. Até mesmo por proximidade, né? Tu tem como ter ali dentro de um raio determinado quais são os mercadinhos que tem aquilo que tu costuma comprar e já vai te oferecer dentro o mais próximo, talvez, ou que tenha melhores condições de te atender. Até Exato. outra pegando o gancho dessa ideia aí, né? Outra possibilidade seria que o mini mercado, enfim, criasse, vamos lá, um aplicativo, na falta de uma ferramenta mais espontânea agora, foi o que me veio na cabeça, mas que ele conseguisse cadastrar um condomínio, por exemplo, um prédio onde mora muita gente, e ele conseguisse permitir que essas pessoas fizessem compras juntas. Por exemplo, eu quero comprar manteiga, e 6 vizinhos meus também querem comprar manteiga, ou 10 vizinhos meus também querem comprar manteiga. Em vez de a gente comprar 10 unidades de manteiga, a gente compra uma caixa com 10 manteigas. Então, esse mercado vai conseguir vender por atacado, ele vende mais produtos né, de uma vez só, ele consegue praticar um preço melhor, é melhor para ele, é melhor para nós. Então, uma entrega única. Uma entrega única, exatamente. Uma venda só, exatamente. Então, de repente, é um modelo de pensamento que, cara, não existe ainda, mas que, né, óbvio, a gente tá com liberdade de criação aqui, sem freios, né? Mas que parece interessantíssimo, sabe? Se de repente alguém colocar em prática, aí a gente aceita um pedacinho dos royalties. Eu acho que é isso aí. Agora, o Duda falando essa questão de otimizar a compra, eu já fiquei viajando aqui também, né? Porque vai pensar assim, às vezes eu penso assim, eu quero comprar um negócio, mas eu sei que tem mais barato lá na Zona Norte, eu tô na Zona Sul, é inviável, né? Sair daqui para ir lá buscar. E aí, essa ideia de juntar ver no condomínio ou num grupo, enfim, um grupo mais que se forme por proximidade para poder buscar os produtos com melhor preço, né? Daqui a pouco, tem um condomínio lá de 500 apartamentos, tu consegue fazer uma compra no Ceasa, que abasteça todo aquele condomínio em uma compra só, né? Isso aí seria muito bacana. A gente vai no mercado também, não precisa fazer dependendo dos grandes mercados, das redes, para a gente vendo no empreendedor local. Pessoal, se tiverem alguma pergunta que quiser fazer, pode mandar para o e-mail que é ativocriativo@gmail.com.
Eu vou recortar o áudio para essas partes depois. Esse é o e-mail. Manda e-mail para a gente, perguntas, a gente vai responder nos próximos episódios, conforme forem recebendo. E fiquem atentos para os próximos episódios. Se inscrevam, tanto no YouTube, curtam o vídeo no YouTube, ativem o sininho para receber as notificações, tudo aquilo que vocês escutam de YouTubers, compartilhem para os amigos. Se estiverem escutando no Spotify, também se inscrevam, compartilhem para as pessoas. E continuem acompanhando a gente. Pessoas que quiserem participar do grupo, como o Duda falou, também podem enviar e-mail para a gente. É isso, pessoal. Nas costas. O podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo, Grupo de Economia Criativa.